Bom dia, meninos! Mais um encontro de química. Agora nós vamos começar a brincar com a química orgânica, que é a química da terceira série do ensino médio. Por que chama química orgânica? É a parte da química que estuda a gente, nós, os seres vivos. Daí o nome bioquímica ou química orgânica. E o assunto inicial é o seguinte: todo composto orgânico ele tem carbono em sua estrutura. A gente é feito praticamente disso, olha. A gente é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, dentre outros átomos. Esses são os que mais aparecem na estrutura de todo e qualquer ser vivo. O chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Como todo composto orgânico tem átomos de carbono, vamos direto ao ponto. E o primeiro ponto é esse: como que a gente classifica os átomos de carbono na estrutura dos compostos da química orgânica. Muita coisa! Vamos lá, tá? A primeira classificação é a seguinte: os átomos de carbono eles podem ser classificados como sendo primários, secundários, terciários ou até quaternários. E como é esta classificação inicial? Vamos chamar de letra A. Os átomos de carbono, na estrutura de um composto orgânico, podem ser primários, secundários, terciários ou até quaternários. Como é que seria isso? Eu vou desenhar aqui a estrutura de uma substância orgânica. Em breve você verá comigo como que esse desenho é feito. O que eu quero nesse encontro não é bem o desenho, é que você saiba classificar os átomos de carbono. No nosso corpo, e assim como no corpo de qualquer ser vivo, você vai encontrar isso, ó. Cadeias de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e uma série de outros átomos que estão também presentes na estrutura de qualquer matéria ou material dito orgânico. Depois, amores, vocês verão comigo como que esse desenho é feito. O que eu quero hoje é só que você classifique os carbonos de acordo com alguns critérios. Esse é o primeiro critério, reiterando. Carbono pode ser primário, secundário, terciário ou até quaternário. E de que depende isso? Depende de a quantos carbonos o meu carbono em questão está ligado. Por exemplo, esse carbono está ligado a um carbono só, portanto ele é primário. Esse carbono, por estar ligado a dois carbonos, secundário. Esse carbono está ligado a três carbonos, terciário. Esse seria primário, esse, consegue ver? Secundário, e o da ponta é primário. Logo, se um carbono estiver ligado a quatro outros carbonos, ele é chamado então de carbono quaternário. Letra A foi. Carbono pode ser primário, secundário, terciário ou até quaternário. Vamos que o tempo é curto. Situação B. Situação B é a seguinte: os átomos de carbono eles podem ser também classificados como sendo saturados ou insaturados. É muita coisa, hein? Carbono ou é saturado ou é insaturado. Deixa eu fazer um outro desenho para te mostrar esse tópico 2 do encontro de hoje. Situação B. De novo, eu vou desenhar a estrutura de um composto orgânico. Os desenhos você vai aprender comigo depois como são feitos. Agora o que eu quero é a classificação dos carbonos. Observa. Está aqui a estrutura de uma outra substância da química orgânica. E aqui eu vou colocar entre esse carbono e o próximo uma ligação dupla entre os dois. Lembrando que ligação química pode ser simples, dupla ou até tripla. Letra B. Carbono pode ser saturado ou insaturado. Como é que é isso? Se o carbono faz só ligação simples, ele é dito saturado. Onde aparecer ligação dupla ou tripla, o carbono em questão será chamado de
carbono insaturado. Usando esse modo bobo, observa, esse carbono só fez ligações simples, portanto ele é saturado. Esse também é saturado, saturado. Esse carbono seria insaturado. Por quê, Dil? Porque ele faz uma ligação dupla e duas simples. Uma simples com o carbono anterior e uma simples com o hidrogênio. E o carbono da ponta também seria insaturado. Nossa, reiterando, carbono pode ser primário, secundário, terciário ou até quaternário. Carbono pode ser saturado ou insaturado, mas reparem, uma classificação dessa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quer ver? Observa. Esse carbono está ligado a 3 carbonos. Portanto, esse carbono que eu marquei, ele é terciário pelo fato de estar ligado a 3 carbonos e ao mesmo tempo ele é saturado. Saturado, porque ele faz só ligação simples. A, B, letra C. Os átomos de carbono também podem ser classificados quanto à sua geometria. Geometria, nós vimos lá em ligação química. Carbono faz 4 ligações. Se as 4 forem simples, o carbono é dito tetraédrico. Se o carbono faz uma ligação dupla e 2 simples, trigonal e plano. Só que o carbono pode também fazer 2 ligações duplas ou uma tripla e uma simples. Aí ele será dito carbono linear ou digonal. Vamos a mais um desenho. De novo, amores, olha, o desenho eu dou. O que eu quero é que você classifique os carbonos conforme o desenho. Situação C, geometria. Agora, dá uma paradinha, respira, vamos lá. Na química orgânica, por exemplo, uma proteína é uma substância orgânica que tem uma estrutura muito grande. Então a gente vai usar um recurso dentro da química orgânica o tempo todo, que é assim, ó, chama estrutura de linha. Como é que é isso? Ao invés de eu desenhar carbono por carbono, eu represento a estrutura do composto com essas linhas que você já deve ter observado em questões de concurso e de vestibular por aí. Ô Dil, como é que é isso? Estrutura de linha é o seguinte: toda ponta, todo vértice tem um átomo de carbono. Quando não for carbono, o símbolo vai ter que aparecer. Por exemplo, quem está aqui é o oxigênio. Além disso, na estrutura de linha, os hidrogênios, eles ficam subentendidos, eles não aparecem. Por exemplo, quer ver? Esse carbono, por enquanto, ele fez duas ligações. Mas você sabe que o carbono sempre faz 4. É porque, na verdade, aqui tem 2 hidrogênios que não apareceram. Tenta entender, toda ponta tem um carbono. Os hidrogênios é você que vai ter que colocar, caso o autor da questão lhe peça a fórmula, por exemplo, desse composto. Mais um, quer ver? Esse carbono, por enquanto, ele já fez 1, 2, 3 ligações. Portanto, aqui ainda cabe um hidrogênio. Ô tio, e como seria a classificação desses carbonos quanto ao terceiro critério? Geometria. Por exemplo, esse carbono só fez ligações simples. Quando o carbono faz só ligação simples, tem que lembrar, vimos isso lá em ligação química. O carbono tem uma geometria chamada de geometria tetraédrica. Aquele carboninho ali, ele é tetraédrico, por ter feito só ligações simples. Sendo assim, esse carbono também seria tetraédrico. Estes também, aqui não. Esses 2 carbonos, pelo fato de estarem fazendo uma ligação dupla e 2 simples,
Esses são chamados de carbonos trigonais. Deixa eu fazer mais um desenho para reforçar essa bagaça. Carbono faz sempre 4 ligações. As 4 podem ser 4 simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, ou até uma simples e uma tripla. Classificação: tetraédrico, os orbitais do carbono se repelem, formando uma figura espacial, onde o desenho mais adequado seria esse, ó, carbono, uma ligação no plano, uma atrás do plano, e 2 projetadas para frente, onde cada ângulo de ligação é de 109 graus e quase meio, 109 graus e 28 minutos. Na geometria trigonal plana, cada ângulo é de 120 graus e na geometria linear, os ângulos de ligação são de 180 graus. De novo, letra A, B, C. Cada classificação dessa é independente da outra. Observa. Esse carbono, aqui ainda cabem 2 hidrogênios, entende? Porque o carbono faz 4 ligações. Esse carbono é, simultaneamente, observa, secundário, porque digo que ele é secundário, ele está ligado a 2 carbonos. Ele é saturado, porque saturado só fez ligações simples. E ele é tetraédrico, de acordo com a sua geometria. Situação de hibridação de orbitais. Lembra como é que o átomo é? Núcleo, eletrosfera. Na eletrosfera tem orbitais, que são regiões ao redor do núcleo, onde eu tenho uma grande probabilidade de encontrar elétrons. Que orbitais o carbono usa para fazer as suas ligações químicas? Letra D. O carbono usa orbitais S e P. S e P. Só que os orbitais S e P se misturam no espaço formando orbitais híbridos do tipo sp3, sp2 ou ainda sp. Se o carbono faz só ligação simples, saturado, tetraédrico, orbitais sp3. Uma dupla e 2 simples, sp2. 2 duplas, uma simples e uma tripla, sp. Reiterando, cada classificação dessa independe da anterior. Por exemplo, se eu te der a estrutura de uma substância orgânica assim, ó, CH3C, ligação tripla CH. Esse carbono do meio, ele é secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Ele é insaturado, porque ele faz ligação múltipla, que pode ser dupla ou tripla. Ele é linear ou digonal. Geometria linear é quando o carbono faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. E como a figura é linear, o carbono utiliza 2 orbitais. Um do tipo S, outro do tipo P, hibridizados, para efetuar essas 2 ligações, uma tripla e uma simples. A, B, C, D, última, letra E. Indo direto ao ponto, toda vez que você encontrar na estrutura de um composto orgânico um carbono ligado a 4 ligantes,
todos diferentes. Todos diferentes. A isso damos o nome de carbono quiral ou carbono assimétrico. Quando é que o carbono é assimétrico? Quando o mesmo carbono se liga a 4 ligantes diferentes. Observa, um exemplinho desse último conceito do encontro de hoje. Me dê um exemplo de um carbono que seja quiral, esteja ligado a 4 ligantes diferentes. Observa. Imagine essa estrutura com 1, 2, 3, 4 carbonos. E aqui um grupo OH. Foca nesse carbono, ó, esse aqui, ó. Carbono faz 4 ligações. Por enquanto esse carbono fez 1, 2, 3. É que aqui ainda cabe um átomo de hidrogênio. Observa. Esse carbono está ligado a esse grupo, a esse grupo, a esse grupo e a esse grupo todo. Consegue ver? O carbono está ligado a 4 grupos que são diferentes. A isso damos o nome de carbono quiral ou carbono assimétrico. Cuidado agora. Muita gente faz essa confusão. Quer ver? Fala assim, ó, Gil, esse carbono está ligado. Para cá é carbono. Para lá também é carbono. Não é assim não. Você tem que ficar de olho no grupo todo. Na estrutura toda. Observa. Esse carbono está ligado a um carbono para cá. Do lado de lá não é um, não tem apenas um. Do lado de lá são 2 carbonos. Devido a isso, esse carbono é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral, que vai ser fundamental para você entender isomeria espacial óptica, assunto que ainda iremos tratar nesse curso.